tema que eu trago para compartilhar com você nessa noite é consumado na cruz e concebido na mesa. Já que você vai entender mais o que eu quero dizer, porque, na verdade, toda a obra de Jesus na cruz do Calvário, o que Ele fez por nós, aquilo que Ele disse, Ele falou, está consumado, está pago. Só vai fazer sentido quando nós entendemos a mesa do Senhor, o corpo e o sangue de Jesus. E da onde saiu isso, desse tema e essa palavra? Eu meditando, buscando de Deus algo para compartilhar com vocês nessa ceia. E claro, o Senhor primeiro fala ao meu coração, ministra ao meu coração. E já chorei muito, mas nós percebemos que Jesus, Ele morreu naquela cruz, pagou o preço dos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele, amém? Cumprindo a profecia de Isaías 53, e logo depois desses 3 dias Ele ressuscita, e ao ressuscitar, Ele fica ainda nessa terra, por praticamente 50 dias, cumprindo da Páscoa ao Pentecostes os 50 dias. E o que Ele fez nesses dias? Veja, vem comigo, vamos entender a palavra. Ele foi mostrar para os seus discípulos, que agora estavam já desistidos, desanimados, por causa da morte dele. Jesus foi mostrar para eles a razão pela qual Ele tinha ressuscitado. E para isso, sabe onde Ele foi? Ele não foi na cruz morrer de novo. Ele não foi lá de novo falar para eles que estava pagando o preço de um pecado. Ele foi para a mesa com os discípulos. E é interessante porque, na verdade, numa primeira reunião, assim, Jesus já aparece conversando com 2 discípulos que estavam assim desistidos. Eu não vou em todos os textos, mas você vai lembrar daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam voltando de Jerusalém para Emaús, para a casa deles. Aí Jesus aparece e começa a conversar com eles. Do que vocês estão falando mesmo? Aí eles falaram assim para Jesus: você não sabe das últimas notícias que estão acontecendo aqui em Jerusalém? Aí Jesus fala assim: quais? Jesus tinha um senso de humor maravilhoso. Jesus fala para eles: quais coisas? O que está acontecendo? Aí eles falam a respeito de Jesus, o Nazareno, que nós pensávamos que através dele viria a consolação de Israel, que ele ia, fazer uma obra revolucionária, vamos dizer assim, para nos libertar, mas ele morreu e agora acabou. Aí a Bíblia diz que Jesus começou a falar com eles, e desde Moisés até os profetas, Jesus foi discorrendo as Escrituras. Jesus foi falando para aqueles discípulos a respeito do Messias, a respeito do Cristo, que Ele deveria vir, morrer e ressuscitar, amém? E aí aqueles homens estão ali, caminhando com Jesus, e quando Jesus chega na casa deles, a Bíblia diz então, que uma mesa é posta, uma mesa é preparada, Jesus assenta ali com eles, e tendo pegado o pão, partiu e disse, e deu graça. Naquela hora, eles perceberam que era Jesus. Foi quando? Na mesa. Aí Jesus já desaparece, e eles falam assim: uau, era o Senhor, Ele ressuscitou mesmo, conforme aquelas mulheres falaram. Porventura não nos ardia o coração quando Ele falava conosco? O coração deles estava ardendo já quando Jesus falava, mas foi na mesa, quando Jesus partiu o pão, que caiu a ficha. Não, ficha não existe mais, que fez o download. Acho que ficha é mais da minha época, né, irmão? Tem gente que não sabe mais. Esses dias eu falei alguma coisa para minhas filhas: o que é isso? Então, caiu a ficha, o quê? Fez o download. Aí que eles entenderam de fato que era Jesus. Jesus entra numa reunião que os discípulos estavam, meu irmão. Ele simplesmente, já com seu corpo glorificado, ele atravessa uma parede. Chegou ali dentro e disse: Shalom Aleichem, paz seja convosco. Numa mesa de comunhão.
Depois tinham, você sabe também, os discípulos que estavam desistindo, Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, eles voltaram a pescar. E voltando a pescar, eles estão lá em alto mar, lançando a rede, jogando a rede. Jesus lá da praia: ei, vocês pegaram alguma coisa? Eles disseram: não, não pegamos nada. Só que de repente eles estão olhando bem. João falou assim: Pedrão, é o mestre. Pedro, na água, e aqueles discípulos vêm vindo, né? Porque Jesus mandou jogar a rede do outro lado. Você sabe da história, eu estou antecipando que eu quero chegar aqui onde eu quero. Pastor, quero ver se arrumar uma mesa agora na praia. Agora eu quero ver. Pois é, quando aqueles discípulos pegaram o mar, vieram, Pedro veio na frente nadando. A Bíblia diz que Jesus já tinha uma fogueira, pães e peixes assados na brasa. Ele resolve a questão da desistência na mesa. Sabe, quando se fala em ceia do Senhor, quando se fala em mesa do Senhor, está falando de comunhão e relacionamento com o Pai. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo, é isso que nós temos que, introduzir, entender, muito mais do que comer. A ceia naquela época não era um pedacinho de pão sem fermento e um pouquinho de vinho, não, era para comer pão mesmo e beber vinho mesmo. Mas agora é um símbolo que nós temos, mas você precisa entender a força desse ato profético, que é você introduzir, comer o corpo e o sangue de Jesus, para que você seja fortalecido. A Bíblia diz que aqueles que não discernem o corpo de Cristo estão cansados, doentes e como os que dormem. Então tudo aquilo que Jesus consumou na cruz, Ele foi lá e explicou na mesa. Ele trouxe para os discípulos, Ele trouxe para aqueles que caminhavam com Ele a revelação. Eu quero ler um texto com vocês para a gente começar aqui, João capítulo 19, versículo 28. João 19, 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Ele já está na cruz, tá? Eu estou só ganhando um tempo aqui na leitura. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: o que Jesus disse? Está consumado. Com isso, curvou a cabeça, entregou o Espírito. Eu li aqui para você lembrar do que eu estou falando, e eu vou fazer uma breve recapitulação aqui até chegar a esse momento. Jesus, ele naquela semana da Páscoa, ele entra em Jerusalém. Alguns autores escreveram no título, que não tem nos escritos originais, mas só para a gente entender, escreveram lá: a entrada triunfal. A Bíblia diz que Jesus vai entrando em Jerusalém, as pessoas jogam ramos pelo chão, as pessoas gritam: hosana, glória a Deus nas alturas. E Jesus está entrando ali, naquele ambiente de templo, de adoração. Na sequência, Jesus percebe que ali no templo, os mercadores, os vendedores estavam fazendo comércio na casa do Senhor. Você vê que essas coisas não é de agora. Eles estavam vendendo. Porque o que acontece? As pessoas que viajavam e vinham para Jerusalém para oferecer os seus sacrifícios, era difícil delas trazerem um cordeiro, trazerem um novilho, uma pomba ou uma rolinha para que fosse sacrificado ali pelos pecados deles. Era assim, o derramamento de sangue remia os pecados. Só que alguns viajavam de longe, então o que eles faziam? Eles não levavam um cordeiro. O que eles iam fazer? Eles iam comprar um cordeiro lá. Só que vamos supor, o cordeiro valia R$10, mas no dia da Páscoa o cordeiro era R$100. Você está entendendo ou não? E aí ficava lá aquele povo, ali negociando.
e dizendo, eu preciso de 100 pessoas com R$1.000. Não, é bobagem, deixa para lá, isso aqui foi só uma fraqueza. Mas eles estavam negociando na casa de Deus. E Jesus chega e vira as mesas daqueles cambistas, daqueles mercenários. Ele se zanga, ele se ira e diz assim, olha, vocês vão fazer o quê? Da casa do meu pai um covil de ladrões. E aí algumas pessoas começaram a dizer, uau, ele é o revolucionário que vai nos livrar de Roma. Você sabe que o império era o romano, que dominava Israel. Então a expectativa, a esperança era que ali Jesus pudesse libertá-los de Roma. Mas Jesus vem com uma expressão totalmente diferente daquilo que eles esperavam. Então Jesus sai dali, e eu estou na sequência cronológica dos fatos. Jesus vai para uma casa, e uma casa com um ambiente de 2 andares. Isso não era muito comum na época, chamado cenáculo, uma grande sala. E Jesus sobe ali com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Ele sobe ali, está tudo preparado, uma mesa preparada, e ele começa a dar o verdadeiro sentido da Páscoa para os discípulos. Agora não era mais comer um carneiro com ervas amargas. Agora era sobre o corpo e o sangue. Não era mais sobre uma libertação do Egito, mas uma libertação do mundo, do sistema mundano, corrupto. Agora não tinha mais a ver, sabe, com um cajado na mão, mas era com pregos. Não tinha a ver com uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinhos. Jesus começa a mostrar para eles o verdadeiro significado e sentido da Páscoa. Interessante que do lado dele, bem perto dele, está Judas. E estava tão perto que Jesus conseguiu colocar um pedaço de pão na boca de Judas. A Bíblia diz que Jesus, tomando um pedaço de pão, um bocado molhado, ele deu a Judas. Aí a Bíblia diz assim, ó, e Judas comeu, e Satanás entrou no coração de Judas. Diante da ceia é revelado a motivação do nosso coração. Diante da ceia é que nós vamos saber quem vai com a gente embora para casa. A minha mensagem hoje é mais uma reflexão. Eu na verdade não pus ponto 1, ponto 2, ponto 3, frase de transição, isso, contexto teológico, não. Mas eu venho com uma reflexão para você entender muitas vezes como essa questão de Judas está ali na mesa. Jesus falando, sabe, da cruz, Jesus falando da Páscoa, Jesus explicando tudo, e Judas está ali pronto para trair. E quantas vezes é assim na igreja? O Judas está na mesa com Jesus, mas já tem um motel marcado para a semana. O Judas está na mesa com Jesus, mas já está arquitetando qual é a mentira que vai contar amanhã no trabalho. O Judas está na mesa com Jesus, mas já está arquitetando como que vai, sabe, fazer para dar o perdido no pai, na mãe, no namorado, na namorada. Ah, eu sei que eu te achei. Judas estava ali do lado. E quando Jesus entregou o pão, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas, ele sai dali e foi entregar a Jesus. Aí a Bíblia segue dizendo, e Jesus cantou um hino com seus discípulos e foi para o Monte das Oliveiras. Cantar um hino, quando você está no caminho da vitória, é fácil. Cantar um hino, quando está tudo certinho, em casa, é fácil. Cantar um hino, louvar, cantar, quando as coisas vão tudo bem, é fácil. Quero mostrar para você que Jesus está cantando um hino, enquanto ele sabe que está andando para o corredor da morte. E aqui tem uma chave muito importante, que você não deve louvar a Deus quando as coisas vão bem, você deve louvar a Deus em todo o tempo da sua vida, porque Ele habita em meio aos louvores. E vai refletindo, Jesus chega no Getsêmani,
Eu tô na sequência, vou chegar onde eu quero. Jesus chega ali, naquele jardim, cheio de oliveiras milenares. Na caravana que você for comigo em Israel, você vai ver. Tem algumas oliveiras que são enormes e algumas são datadas, sim, de mais de 2000 anos. E quando a gente vai lá no jardim do Getsemane, a gente tem horário marcado. Geralmente a gente marca de hora em hora e a gente consegue ficar 1 hora ali dentro. Gente, que lugar! Que lugar! A gente tem um estudo, a gente tem explicação, e a gente faz um culto, a gente canta, e ali a gente se ajoelha na presença de Deus. Mas sabe o que eu vou comentar com você? Que o Getsemane, do hebraico Getsemani, lugar da prensa. Getsemani significa o lugar da prensa, e Jesus está ali, e ele fala com seus discípulos: orem comigo. Mas os discípulos estão cansados e eles vão dormir, e Jesus volta a orar, e os discípulos estão dormindo. A pressão era tão grande, tão violenta, que Jesus tem ali, como descrito pelo evangelista Lucas, que era médico, e ele conta que Jesus soa gotas de sangue. Hematridose, um sintoma muito raro, acontece ali. Tamanho aquele estresse, tamanho foi a pressão, que Jesus já estava derramando o seu sangue ali. E ele orava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus não estava falando da morte dele, porque Jesus bem sabia que ele ia morrer. Jesus estava se referindo ao momento em que o pecado do Urânio estaria caindo sobre ele, e Deus teria que virar a face de Jesus. Jesus não se referia à cruz, à morte. Quando Jesus se afasta de mim esse cálice, ele sabia que lá na cruz, quando todo o pecado da humanidade caísse sobre ele, o Pai teria que virar o rosto, porque não era capaz de olhar para o seu filho, ali unigênito, com todo o pecado da humanidade sobre ele. E parece que, enquanto isso, Judas está subindo com um grupo de pessoas. E subindo com um grupo de pessoas, Anás, Caifás, Malco, outros guardas ali, vão prender Jesus. E Judas chega e dá um beijo em Jesus. Meu irmão, não tem como Jesus ter tomado um banho. Não tem. Eu só consigo ver Judas beijando um rosto ainda cheio de sangue, ainda ensanguentado. Sabe o que Jesus falou para Judas? Amigo, a que vieste? Amigo. Jesus sabia que ele ia traí-lo. Jesus tinha revelado inclusive antes já. Jesus sabia o que ele estava fazendo ali, mas Jesus ainda continua tratando ele como amigo, porque a atitude de Judas não mudou o que Jesus sentia por ele. Não importa o que você tenha feito na sua vida, isso não muda o tamanho do amor de Deus para a sua vida. Não existe nenhum lugar sequer na Bíblia que está escrito Deus dizendo eu te amo. Você pode procurar, e eu já procurei, uma frase assim, eu te amo, da parte de Deus. Não tem, mas em todo o tempo você vai vendo que o amor de Deus foi revelado de uma forma tão extraordinária, que não foi de fato, meu irmão, com um romance, foi com sangue. Não foi, meu irmão, sabe, num lugar lindo, num lugar maravilhoso, num jardim, não, foi no Monte Calvário. Sabe que ali o amor de Deus se revelou a todos nós. E quando você diz assim, eu não sei, eu não me sinto amado por Deus, é porque talvez você não tenha tido a revelação ainda da cruz e da mesa. Porque quando você entender a cruz, entender a mesa, você vai saber que Deus não precisa te dizer, pela atitude, Ele já provou o quanto Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Você precisa se sentir amado. Você está entendendo ou não? Deixa eu te falar uma coisa. No Evangelho de João, que João escreveu, é o único lugar na Bíblia que diz assim: e João, o discípulo amado,
Eu comecei errado, eu devia começar perguntando: quem era o discípulo amado? Quem? Quem disse isso para ele? Ele mesmo. Marcos escreveu o primeiro evangelho. Você já pensou? João chegando para João Marcos e falando assim: ô João Marcos, você escreveu aí que eu sou o discípulo amado? João Marcos falou: não escrevi isso não. Aí depois João saía lá para Levi, né? Ou Mateus, você escreveu aí que eu sou o discípulo amado? Não, também não. Lucas escreveu depois, porque Lucas era um pesquisador e tal, mas eles não encontraram bem, mas será que Lucas vai escrever? Não. Quem escreveu então o discípulo amado? Ele mesmo, porque não era uma questão de ego, era uma questão de quem sabe quem era. Ele disse: eu, João, o discípulo a quem o Senhor amava. Eu, Urânio, o discípulo a quem Jesus ama. Eu, o discípulo a quem Jesus ama. Você tem que se sentir amado. Quando você entende isso, você não deixa o inimigo colocar, essas coisas na sua mente. E aí Jesus então, naquela quinta-feira à noite, é levado ali do Getsêmani. E é preso ali na casa de Anás, Caifás. Existem ainda os restos dessas casas lá na Jerusalém antiga. E Jesus fica ali preso, é esbofeteado, é cuspido, é insultado. E aí aqueles religiosos pegam Jesus e levam Jesus para Pilatos. E falam para ele: Pilatos, esse homem aqui está ferindo a lei dos judeus, está blasfemando. Nós queremos que ele seja crucificado. Aí a Bíblia diz que Pilatos percebeu que era por inveja que os religiosos tinham levado Jesus lá. E Pilatos, que era o governador daquelas províncias, Pilatos, um romano, governador daquelas províncias, lembra que Herodes estava lá em Jerusalém por causa da Páscoa. Herodes era o rei da Galileia, então não era da região de Jerusalém, mas da Galileia. E ele subiu para Jerusalém para a festa. Então Pilatos fala: leva ele para Herodes. Chega lá, Herodes começa a entrevistar Jesus, fala: e aí, você é filho de Deus mesmo? Estão dizendo que você é filho de Deus, você é isso, aquilo, tal. Jesus não responde nada. Meu irmão, estou montando a cena para você entender a mesa. Herodes não recebe resposta nenhuma de Jesus, e Herodes fala assim: leva ele de volta para Pilatos, eu não quero saber não, vocês resolvem lá. E chega de volta para Pilatos. A mulher de Pilatos manda um bilhete para ele: não se meta com esse homem, porque ele é inocente. Essa noite eu sonhei com ele e eu estou atribulada por causa dele. Pilatos ouviu? É só os maridos que responderam, né? Não mesmo, não ouviu, cara. Não ouviu. Cara, eu quero que você imagine a cena agora, que Jesus está ali na frente de Pilatos. E Pilatos, querendo agradar os judeus, fica tentando encontrar um jeito. E aí eu quero ler um texto aqui com você. Abre para mim, por favor, Marcos capítulo 15, só para você ver uma coisa. Porque Jesus está na frente de Pilatos e Barrabás está preso na guarda pretoriana, aonde ficavam os juízes, os governadores, os parlamentares de Roma. E embaixo geralmente eram prisões de pessoas, de presos políticos, de presos importantes ali. E Barrabás estava preso lá. Chegava a 200 metros, mais ou menos, alguns estudiosos dizem, do lugar que Jesus estava ali com Pilatos até onde Barrabás estava preso. Olha só, de manhã cedo, Marcos 15, versículo 6, pode pôr no 6. Vamos lá direto. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Eu estou só ganhando tempo, tá, irmãos? Então Pilatos está ali, ele não sabe o que fazer com Jesus, então ele vai na lei dos judeus e encontra na lei que no dia da Páscoa um prisioneiro poderia ser solto.
Então ele faz essa proposta para os judeus. Olha, um prisioneiro pode ser solto. Versículo 7. Um homem chamado Barrabás estava na prisão. Onde que ele estava? Com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Barrabás era um líder revolucionário que lutava contra as forças de Roma. Só que ele era dos rebeldes. E em uma dessas rebeliões eles matavam, assassinavam pessoas, e ele estava na prisão. Aonde que ele estava? Eu preciso que você entenda a Bíblia, porque senão você fica lembrando do filme, que Jesus está de um lado e Barrabás está do outro, e você fica pensando que Jesus e Barrabás estão juntos ali com Pilatos. Mas Jesus está com Pilatos, Barrabás está onde? Beleza, abre mais um texto para mim agora, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 20. Mas os chefes, é o mesmo contexto, tá, gente? Quem está entendendo diz amém. Para ou sigo? Beleza. Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar 21. Então perguntou o governador, que é Pilatos: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Quem vocês querem que eu solte? Não, fala de verdade, que nem gente que tomou café da tarde hoje, vai. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás. Beleza, 22. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam? Crucifica. Volta para mim no 21. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles? Versículo 22. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam? O que eu quero mostrar aqui para você? Vai no 23, deixa eu ler mais um versículo. Porque que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. É só uma dinâmica, é só o meu jeito de tentar ser didático. Então não me ache chato não. Mas supondo que eu seja Pilatos, e eu estava lá sem microfone, porque Pilatos não tinha. E aí, Jesus está aqui, junto com Pilatos. Barrabás está onde? Agora veja o que Pilatos está escutando. Vocês são a multidão, e eu estou aqui como Pilatos. Estou tentando mostrar para você que lá naquela prisão, a única coisa que Barrabás ouvia era: Barrabás, crucifica-o. Barrabás, crucifica-o. Então ele estava pensando: esse é o meu fim. E é aqui que eu me identifico com Barrabás. Porque ele não estava entendendo, ele não sabia o que estava acontecendo, ele só pensava que era o fim, que ele seria crucificado. Porque era comum crucificar pessoas, tanto que tinha mais 2 malfeitores do lado de Jesus naquele dia, naquela cruz. E Barrabás está pensando: esse é o meu fim. Mas sabe o que de fato estava acontecendo? Ele estava sendo solto e ele seria livre, mesmo não merecendo. Ele seria livre naquele dia, mesmo nós não merecendo favor nenhum. O Senhor nos amou e Ele nos deixou livre, enquanto deveríamos ser presos, deveríamos ser condenados, mas Ele nos fez livres. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso?
Aleluia. E aí, meu irmão, é nessa hora que a gente começa a perceber o tamanho do amor e da graça de Deus, porque está todo mundo gritando, crucifica-o, solte Barrabás. E Jesus ali naquela cruz, ele só está gritando algumas coisas com a multidão. Dentre as coisas, são 7 frases que Jesus falou na cruz, mas eu quero destacar só o texto que eu li com você, onde primeiro ele disse, tenho sede. Meu irmão, você já pensou que desde quinta-feira à noite, e agora já é sexta-feira, quase meio-dia, e ninguém tinha dado água para Jesus? Então eles pegam um hisopo, uma espécie de esponja, molha no vinagre. O vinagre era um vinho que tinha dado errado, que fermentou muito, ficou muito ácido, muito ruim, e sabe assim, uma coisa muito terrível. E deixa eu fazer um parênteses aqui que eu já fiz de manhã. Esses dias alguém me mandou um vídeo dizendo que aquele sopo, aquela esponja que era colocado no vinagre, que era usado nos banheiros romanos, que os banheiros eram públicos, e ali naqueles banheiros ficavam uma esponja, o sopo, mergulhado no vinagre, e que eles faziam a sua higiene pessoal. Depois de fazer o número 2, eles passavam a esponja lá, né? E depois voltava a esponja no vinagre. E depois disso o outro que fizesse o número 2, pegava a esponja e limpava de novo e botava lá. Aí disseram que lá na cruz, que aquela esponja com vinagre que puseram na boca de Jesus, era aquela esponja que era usada no banheiro. Meu irmão, para de acreditar em pregador de TikTok, pelo amor de Deus. Só vi pregador maconheiro no TikTok. De verdade. É de verdade. Só tem maconha. Meu irmão, presta atenção. Existiam banheiros públicos? Sim. Sim. Não me pergunte que jeito que era, mas sentavam um do lado do outro lá e aliviava o ventre. Tranquilo. Se eles usavam o hisopo para limpar, é possível. Até porque o hisopo, uma espécie de planta, mas que era usado para muitas outras aplicações. O hisopo, por exemplo, era usado para pintar paredes com cal. Eles extraíam cal e pintavam suas paredes, pintavam sepulcros. Daí a expressão sepulcros caiados. O que é caiado? É com cal, com aplicação de cal, para ficar limpinho, branquinho. O hisopo foi usado lá em Êxodo capítulo 12, na saída do Egito, quando o cordeiro foi degolado, o cordeiro da Páscoa, e era para pegar um hisopo e passar o sangue nos umbrais e nas vergas da porta. Vocês lembram disso? Você está olhando para mim com essa cara por quê? Você lembra disso? Então, os banheiros públicos que eram na cidade velha de Jerusalém, Jesus está lá no monte do Calvário, tá? Ou na tradução mais exata para o português seria o Monte da Caveira, assim, distante, longe. O dia que você for lá comigo, você vai ver em Israel. Nós vamos lá, é uma rodoviária hoje lá onde é o Monte Calvário, cheio de ônibus velho lá e tal, mas era longe. Por que alguém ia lá no banheiro buscar um hisopo com vinagre para ir pôr na boca de Jesus? Então, irmão, fecha o parênteses, esquece dessas bobagens, tá bem? A não ser que você acredite num trem desse. Não deram água para Jesus. E a segunda expressão dele é, está. Sabe o que eu acho interessante, gente? É que ali, naquela cruz, quando Jesus concluiu todas as coisas, ele antes, na verdade, de falar está consumado, ele falou, Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? É porque quando ele estava na cruz, recebendo o pecado da humanidade, Deus olhou para Jesus e viu o urânio, por isso ele virou. Mas depois da ressurreição, Deus olhou o urânio e viu Jesus. Você está entendendo?
Na crucificação, Deus olhou o Eduardo e virou. Da ressurreição, Deus olhou o Eduardo e o amou. Porque agora ele vê através de Jesus. Mas Urânio, como que isso se dá, meu irmão? Você é cristão, você precisa saber essa doutrina básica. A doutrina da substituição. Aquilo que era para ser cobrado em nós, foi cobrado em Jesus. Deus não vai cobrar a conta duas vezes. Em Jesus Cristo, Ele já cobrou a conta do pecado. E isso é um favor não merecido, isso é graça. Então nós que éramos outrora pecadores, separados de Deus, estrangeiro, hoje somos reconciliados com Deus, através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então quando Deus olha para nós, quando o Pai olha para nós, Ele não vê o nosso pecado. O Pai olha para nós e vê a obra concluída de Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que Ele te ama. Você precisa saber isso. É justificação. Você não é um pecador perdoado. Você é um pecador justificado. Não é que Deus falou assim, tá bom, eu vou simplesmente esquecer o que você fez. Não, Deus vai olhar e falou assim, você é inocente quando você reconhece o sangue do meu filho sobre a sua vida. Aqui muda de figura. E como eu disse, é uma mensagem para a gente refletir. Porque quando Jesus gritou, está consumado, significa está concluído, está pago, está finalizado, está tudo certo, tudo perfeito. Vocês lembram qual que é a palavra grega que Jesus gritou? O grego, irmãos, era a língua universal naquela época. Como o inglês hoje. Igual assim algumas palavras que a gente fica americanizando, né? Por exemplo, a gente não fala mais aqui igreja, né? A gente fala church. Agora tem um trem que dá raiva na gente. É o tal do top. Top, né? Top. Aí tem gente que ainda fala topzera. Pelo amor de Deus, eu tenho raiva desse trem, cara. Bom, deixa eu voltar para a minha praia aqui. Algumas coisas, algumas palavras. Por exemplo, apóstolos. Quando Jesus chamou seus discípulos de apóstolos, apóstolos significa emissários, enviados. Era um termo do exército romano. Jesus chamou eles de apóstolo para dar um título para eles, uma patente. Agora eu sou apóstolo. Na verdade eu vou subir de cargo. Eu sou quase um Jeová Júnior. Se tiver votação para a quarta pessoa da Trindade, estou dentro. Eu sou apóstolo. Apóstolo significava enviado. Então era um termo grego. E lá na cruz, quando Jesus gritou, está consumado, você lembra o que foi o termo grego que ele usou? Fala mais alto, quem sabe? Tetelestai. Significa está concluído, está feito, está pago. Só que aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso. E percebi que Jesus, ele sempre muito inteligente nas suas colocações. Ele fala algo que todos que estavam ali em Jerusalém, lembre-se, Páscoa, celebração, festa, tinha 5 vezes mais pessoas do que o comum em Jerusalém nessa época. Tinha mais de 120 mil pessoas ali em Jerusalém, de várias partes do mundo. Então quando Jesus gritou tetelestai, ele estava alcançando várias classes da sociedade. Ele não estava falando só com religiosos, ele não estava falando só com quem ia entender a língua dele, porque teriam outras pessoas ali e ia estar pensando assim, mas o que é isso? O que significa isso? Né? Até o Simão Cirineu não era o sobrenome dele, é que ele vinha da cidade de Cirene. Ele estava ali e ajudou Jesus a carregar a cruz. Enquanto o Simão Pedro fugiu, Deus mandou ali o Simão Cirineu carregar a cruz. E a cruz não estava pesada por causa da madeira, estava pesada por causa do meu pecado, do seu pecado inclusive. Todas as vezes que um Simão te abandona, fica tranquilo, Deus manda outro Simão para te ajudar. Então várias nações, várias línguas ali. Quando Jesus gritou tetelestai, ele alcançava todos. E eu quero mostrar para você 5 classes de sociedade. E aqui eu já começo a concluir. Que usava a palavra tetelestai. E qual era a aplicação da palavra tetelestai.
A primeira classe de pessoas eram os servos. Os servos. E por que eles usavam essa palavra? Te explico. Quando um senhor dizia para um servo, esse servo podia ser alguém que estava ali servindo, um guarda, um soldado, não era escravo, um servo, amém? Vocês lembram das parábolas de Jesus? Que Jesus, ele conta que ele deixava os talentos com seus servos e depois vinham acertar as contas, vocês lembram disso? O que é essa expressão? Preste atenção. Um senhor dava uma ordem para o servo ia, somente depois da missão cumprida, somente depois de tudo resolvido e finalizado, aquele servo voltava para o seu senhor e dizia, tetelestai. Isso significava para aquele senhor que a obra, que a missão que ele tinha dado para o seu servo, tinha sido cumprido nos mínimos detalhes, conforme ele tinha falado, e estava tudo certo. Tetelestai. E aqui eu apresento a você o Jesus como servo, aquele que veio para servir. Até porque foi ele mesmo que disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Enquanto o Pilatos estava lavando suas mãos diante da cruz e dizendo não tem nada a ver com ele, lavando as mãos, Jesus na noite anterior estava lavando os pés, se fazendo como servo que lavava os pés. Tetelestai, missão cumprida. Eu quero dizer para você que você é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus, e como filho de Deus você deve ser um bom servo que faz a obra dele. É quando ele te deu uma direção, é quando ele falou ao seu coração, é quando ele ministrou a sua vida, é quando ele deu uma palavra para você, ele disse para você, vai lá e evangeliza toda a tua casa, toda a tua família, vai lá e prega o evangelho a toda criatura, vai lá e prega a palavra para quem você encontrar, vai lá e faz discípulos de todas as nações, e você vai lá e faz, e cumpre o seu chamado, e como um bom servo, você chega diante dele e diz, tetelestai, e você vai ouvir dele, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Jesus é o servo que veio para servir. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de homem, se fez servo. Meu irmão, você entende isso? Ele se fez servo, e quando ele se fez servo, a conclusão é que o Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre, toda a língua confesse que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Mas tinha uma outra classe da sociedade que usava a palavra tetelestai, os artistas. Quando um artista pintava um quadro, e somente depois que ele terminava a obra, ele virava, tinha testemunhas, ele dizia, tetelestai, a obra está perfeita. Um escultor, ele estava ali entalhando mármore, ou as pedras calcárias, e fazendo ali uma escultura, e ele terminava toda aquela escultura. Uma escultura não era feita num dia, dias, semanas, meses, às vezes anos. E só depois que ele terminasse toda a obra, ele podia declarar, tetelestai, a obra está perfeita, a obra está acabada, a obra está concluída. Os escritores, os autores, somente depois que eles terminavam a obra, é que eles declaravam, tetelestai. Jesus, como o autor da vida, o autor e criador de todas as coisas, ele pôde declarar tetelestai, como esse autor da vida que é, e você só tem a vida que tem, porque ele deu a vida dele para que você tivesse essa vida. Ele te deu o fôlego da vida. Jesus é o autor da vida e declarou a obra concluída, a obra perfeita, e não foi com tinta, mas com sangue, não foi com talhadeira, mas com pregos, que ele pôde declarar, está consumado, tetelestai.
Eu não sei se você está me entendendo, eu quero continuar aqui ampliando com você. Uma outra classe de pessoas que declaravam tetelestai eram os sacerdotes. Os sacerdotes também declaravam isso quando? Quando qualquer pessoa que levasse o cordeiro para ser degolado, assim, eu não sei se você se lembra, mas conforme a palavra dizia, sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. O Antigo Testamento nos mostra que através da morte do cordeiro, daquele sangue derramado, é que a pessoa podia então ter os seus pecados cobertos, seus pecados perdoados. Mas Hebreus nos fala que o último sacrifício vivo foi o de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, que morreu de uma vez por todas, para pagar o preço dos nossos pecados. Vocês estão comigo? E quando que o sacerdote dizia, está consumado, ou quando ele dizia, tetelestai, ele pegava aquele animal, fazia o carte, que era a degola do animal, não podia ser por enforcamento, por asfixia, por martelada na cabeça, nada disso, era degola, uma faca amolada. Então era aberto o animal, tirado as suas vísceras, suas entranhas, tirado o couro, aquele animal era partido, parte daquele animal ficaria ali no templo para os sacerdotes, e a outra parte daquele animal ia para o altar do holocausto. O altar do holocausto, é só você pesquisar, você vai ver que era feito de pedras, e tinha uma grelha de bronze, e o fogo ardia ali, e aquela carne daquele animal, que derramou aquele sangue em favor daquela pessoa, era colocada em cima da grelha, e ali todo o ritual, aquela pessoa acompanhava ali no átrio, toda aquela situação, toda aquela cerimônia, de degola do animal, do derramamento de sangue, do fogo consumindo aquela oferta, aquele animal, e depois que todo animal tinha sido consumido e virado cinza, então o sacerdote olhava para aquela pessoa e dizia, tetelestai, o sacrifício foi aceito, o sacrifício foi concluído. Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele derramou o seu sangue, ele derramando o sangue, ele pôde declarar tetelestai, como sumo sacerdote, ele disse para nós, o sacrifício está pronto, o sacrifício foi aceito, você está perdoado, você está redimido, e agora não é o pecado coberto, é o pecado tirado, porque a própria Bíblia diz, quando João viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai. Um quarto grupo de pessoas que usavam tetelestai eram os mercadores, os negociantes. Eles vendiam para alguém e esse alguém comprava suas mercadorias, ou quando ele tinha alguma coisa para trocar, ele trocava. Ele tinha trigo, o outro tinha cevada, o trigo valia mais do que cevada, então ele trocava 10 quilos de trigo por 20 quilos de cevada. Estou aqui dando exemplo. Trocava especiarias, trocava, sabe, aqueles, sabe, como chama mesmo, especiarias, essas orégano, esses temperos, esses negócios. Condimentos, temperos. Meu irmão, teve tanta guerra por causa disso, para você ficar usando Sazon hoje, meu filho. Pelo amor de Deus. As especiarias. Eles vendiam e uma pessoa comprava para pagar na próxima viagem. Só que quando ele comprava para a próxima viagem, aquele mercador pegava um pergaminho, um papiro, era feito de uma planta que tinha muito no Egito, chamado papiro, era cortado em faixas, colocado na água para hidratar, depois uma prensa de pedra vinha, elas eram trançadas entre elas, essa prensa de pedra ficava ali até secar, quando tirava parecia um papel bem reforçado, isso era o papiro. E aí quando aquela pessoa que comprou estava devendo, ela tinha que assinar aquele documento, colocar o seu selo, sua marca ali dizendo que ele devia, como se fosse uma nota promissória. Sabe como que chamava essa nota promissória? Escrito de dívida. A pessoa
que estava devendo tinha que assinar aquele escrito de dívida. E somente quando ela quitasse sua dívida, aquele mercador ia escrever naquele papel, naquele escrito de dívida, tetelestai, ou seja, está pago. Está concluído. E aquela pessoa pegava aquele escrito e colocava na porta da casa dela, dizendo: eu devia, não devo mais. Eu estava preso com aquela pessoa, hoje eu estou livre. O autor de Colossenses nos diz que ele pegou todo escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz do Calvário. Devíamos, não devemos mais. O diabo tinha do que nos acusar, não tem mais, porque fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E o último, a última classe de pessoas que usavam o termo tetelestai eram os escravos. Escravos que podiam ser escravos que vinham de outras terras, de outros povos, de outras nações, e trabalhar para o povo de Deus. Eles, no ano do jubileu, eles recebiam uma carta de alforria, e aquela carta estava escrito naquela época de Jesus, tetelestai, ele estava livre. Se fosse um escravo judeu, um judeu, irmão, tivesse perdido todas as coisas, tivesse entrado em falência, ficado devendo para alguém, ele deveria ser escravo daquela pessoa. Os escravos tinham marcas em seus corpos, os escravos eram marcados com ferro, às vezes com cruzes, ou algum símbolo, ou iniciais dos seus senhores, eram marcados nos corpos daqueles escravos. Um escravo judeu tinha sua orelha furada, e ele deveria trabalhar por 6 anos para aquele senhor, mas no 7º ano ele receberia também a remissão. Ele recebia uma carta de alforria, e essa carta era também no couro, geralmente em couro de cabrito, escrito em tinta vermelha, o nome dele escrito tetelestai, ou seja, ele está livre, está concluído, o serviço dele ficou pronto. E aí, quando aquele escravo, que um dia foi escravo, estivesse andando na rua e pedisse um emprego para um outro senhor, porque ele precisava trabalhar, ele precisava viver, e ele tinha marcas no seu corpo que ele era um escravo, que ele tinha sido um escravo. E aí alguém olhava: mas será que esse escravo não fugiu? Será que esse escravo aí não está correndo de outro lugar, de outro senhor? Então ele mostrava aquela carta de alforria escrito tetelestai, ou seja, ele agora está livre. Um dia, éramos escravos do pecado, do mundo, éramos escravos do diabo. Quando entendemos quem é Jesus, meu irmão, nós somos livres agora pelo sangue de Jesus. E ainda que alguém olhe e fale assim: você, tem marcas na sua... tem marcas sim do passado, tem marcas sim do velho homem, tem marcas sim do velho homem, mas hoje uma nova criatura, lavada, comprada, redimida pelo sangue de Jesus, e eu olho para frente. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar com você. Eu quero fazer uma ilustração aqui com você. Então olha aqui para mim, preste atenção ainda por um instante. Vem cá, Ney. Ney, a cruz. E Jesus está aqui, pendurado na cruz. Ele gritou lá: tetelestai, está pago, está concluído. Antes disso, Jesus naquela cruz, ele olhou para baixo e viu Maria, sua mãe, e viu João, seu discípulo. E olhando para baixo, ele disse para ela: mulher, eis aí o teu filho. Olhou para João e disse: filho, eis aí a tua mãe, cuida um do outro. Na cruz ele olhou para baixo, para falar isso com Maria e João. Na cruz ele olhou lá para frente e disse: pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lá na cruz, Jesus também olhou para o lado, para o próximo,
porque um dos malfeitores estava do lado dele, era soberbo, orgulhoso, dizia que não precisa disso não, desce daí então, se você é o filho de Deus mesmo, desce daí, tira nós daqui, orgulhoso, soberbo, ficou lá. Mas um outro disse, não, verdadeiramente esse aí é o Filho de Deus. Então Jesus pôde olhar do lado e falar, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus pôde olhar para cima e dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O único lugar que não dá para olhar para trás, na cruz, é olhar para trás. O único lugar que na cruz não deu para olhar e não era para olhar, era para trás. É por isso, meu irmão, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O diabo fica tentando lembrar você do seu passado, para que você não lembre do futuro dele, porque o seu futuro, meu irmão, é de salvação, bênção e glória através do sangue de Jesus, através do sangue de Jesus. Então preste atenção, os diáconos podem vir aqui, preste atenção, irmãos, a obra da cruz não faz nenhum sentido se você não entender a mesa. Algumas pessoas, por não entender a ceia do Senhor, não entenderem a mesa do Senhor, obrigado, eles, por não entenderem a mesa do Senhor, às vezes não entendem o que Jesus fez na cruz do Calvário. Sabe, você não precisa de um mediador para te conduzir a Jesus. Você não precisa de um pastor, de um bispo, de um sacerdote para te conduzir a Deus. A palavra diz que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. E quando lá na cruz Jesus disse tetelestai, Ele estava dizendo, está consumado, está concluído, a obra é perfeita, você não precisa fazer mais nada. E tem gente tentando fazer alguma coisa boa para merecer algo de Deus. Meu irmão, tudo que há de bom em nós não serve para nos promover salvação. É por isso que não merecemos. Então com Deus não é no mérito, com Deus não é no merecimento, é no favor, é você entender. Por mais que isso seja difícil para você entender, é você se esforçar para entender que nós nos identificamos mais com Barrabás, que não merecia, que deveria estar preso, condenado, mas foi absolvido, foi livre, porque Jesus deu o amor dele por ele. Jesus deu o amor dele por mim e por você. Jesus entregou na cruz esse amor, e é na mesa que nós entendemos esse amor. Aqui está o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo. Aqui está o vinho, o suco de uva, que representa o sangue da nova e eterna aliança. Você não pode beber só o sangue, como você não pode comer só o pão, não faz sentido, porque é o corpo e o sangue. E tem gente que fala assim, não, eu não quero, não, eu não posso, não, eu não entendo. Cara, é fácil de entender, esse é o corpo e o sangue de Cristo. Se você compreende isso, você vai entregar toda a sua vida a Ele e dizer, Senhor, eu não mereço, eu sou indigno, mas por sua obra na cruz do Calvário, eu posso participar dessa ceia. A Bíblia diz que quem não discerne o corpo e o sangue está fraco, doente e como quem dorme. Então vamos no contrário, aquele que discerne o corpo e o sangue, então está despertado, ativado e fortalecido. Senhor, nós apresentamos aqui, Pai, este pão e esse cálice. Entendemos, Pai, que é o Teu corpo e o Teu sangue que foi derramado por nós. Então, Pai, que ao participarmos dessa ceia,
possamos receber toda a força que vem do céu, toda a força que vem do Senhor, Pai, para cumprir de fato o objetivo que nós temos, Senhor, nessa terra, o propósito que temos nessa terra. E só podemos cumprir esse propósito se entendermos, Pai, que é através da sua graça, do seu corpo, do seu sangue, que nós teremos força para cumprir essa missão. Quando o Senhor gritou Tetelestai, o Senhor estava dizendo que tudo estava pronto, tudo estava pago. E que seja assim, papai, em nossas vidas hoje. Que possamos entender que aquilo que o Senhor fez na cruz é mais do que suficiente. Aquilo que o Senhor fez na cruz é suficiente para nos resgatar de toda maldição, de todo pecado, rasgar toda a cédula de dívida que era contra nós. Por isso, Pai, tudo aquilo que o inimigo nos acusa, tudo aquilo que o inimigo nos aponta, que caia por terra hoje, Pai, que possamos entender a obra do Senhor na cruz do Calvário.